Seja bem-vindo a mais uma aula do canal C Sharp com Edivan Cabral. E nessa aula vai ser a segunda parte, onde vamos criar a função que vai servir para limpar qualquer quantidade de controles que você tiver no seu formulário com apenas uma única linha de código. Conforme eu mostrei na aula anterior, o resultado final vai ser esse daqui, ó. Você pode ter quantos controles você tiver. Clicando aqui no botão, ele limpa tudo numa pancada só, beleza? Espero que você goste do conteúdo da aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E vamos que vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, dando sequência no exato ponto que eu parei na aula anterior, ficou faltando uma configuraçãozinha para o controle Combo Box, que eu farei então nessa aula antes da gente fazer a questão dos checkbox e também dos radio buttons. O que acontece? O controle Combo Box, ele tem uma propriedade chamada de Selected Index. Essa propriedade aqui, ela contém o índice da linha que está selecionada. E às vezes acontece que, mesmo você limpando o texto do controle Combo Box, pode ser que o Selected Index ainda guarde o número do índice selecionado, tá? Então, para garantir que isso não aconteça, eu vou forçar ele a sempre ficar como negativo 1 na hora que eu fizer essa limpeza. E aí, se eu vier aqui, ó, e digitar o seguinte, quer ver, ó, se o controle ele é um combo box, aí eu venho aqui, pego ele e mando limpar a propriedade selected index. Só que veja que ela não aparece na lista. Por que isso acontece? Quando você trabalha com esse tipo control aqui, ó, não é todas as propriedades que a variável que você está representando ela, nesse caso CTR, ele não vai ter todas as propriedades, ele vai ter aquela que é mais comum. Por exemplo, o texto é comum em quase todo controle. O backcolor é outra propriedade também que é muito comum. Então, essas propriedades que são muito comuns, você consegue acessar por aqui. Olha lá, o texto, o backcolor, tá vendo? Ó? Mas tem algumas propriedades que são específicas daquele tipo de controle. Então, aqui na frente, você pode dar um espacinho e criar uma outra variável. Vou chamar ela de CB. Então, dessa forma aqui, ó, fazendo assim, você garante que, se você quiser usar o CTR, você pode, mas você também pode usar esse CB. E aí, quando você digitar esse CB, aí você pode pegar, além das propriedades que o CTR já tem, como, por exemplo, o text e o backcolor que eu mencionei, você consegue pegar propriedades que só esse combo box tem. Então, esse CB, ele é, de fato, uma representação de um combo box. Aí vou dizer então que vai ser igual a negativo 1. Aí desse modo eu mato aqui a questão da limpeza dos testes box e também do combo box, beleza? Agora, como a gente vai fazer para poder desmarcar esses controles? Eu vou fazer assim, ó, eu vou até apagar um pouco desses checkbox aqui, desses controles. Vou colocar os meus checkbox aqui, o radio button aqui no lado e vou fazer bastante cópias dele, tá? Eu quero que todos eles fiquem desmarcados de forma automática. Mesmo que eu marcar vários, eu quero que fique desmarcado. Então, dentro aqui da função de limpar controles, aqui abaixo eu vou colocar assim, olha, se o meu controle, ele é o quê? Um checkbox, aí tem que ser assim, tá? Letra C, letra B, maiúsculo. Se ele for, eu vou apelidar ele de CK, porque a variável CTR não tem a propriedade checked. Mas a variável CK, ela vai ter agora, tá vendo? Ó? Então, eu vou dizer que o checked dela vai ser igual a false, ou seja, ele vai estar desmarcado. Vamos testar? Vou executar, vou vir aqui e vou marcar todos os nossos checkbox, tá vendo? Ó? Eu vou selecionar quais que eu quiser, e quando eu mandar limpar os controles, ó, ele limpa todos eles. Isso vai me poupar trabalho, né? Vou fazer a mesma coisa para o radio button, ó. Vou colocar assim, olha, se o nosso CTR, nosso controle, você está passando naquele momento dentro do laço de repetição, ele é um radio button? Se for, eu vou chamar de RB e vou também mandar desmarcar esse controle aqui, ó, através da propriedade igual a falso. E aí vou executar, você vai ver que eu posso marcar ali qualquer radio button que eu clicando aqui ele desmarca. Beleza. Agora vai ter situação, por exemplo, que eu vou querer que um dos valores seja padrão. Quer ver? Vamos supor que esse daqui, o texto dele aqui, ó, eu vou colocar ativo, né? E esse de baixo eu vou colocar cancelado. E então, toda vez que eu for fazer um novo cadastro, eu quero que o ativo sempre venha por padrão marcado, né? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou ter que selecionar aquele controle que eu quero e vou ter que usar a propriedade tag a meu favor.
Eu vou colocar assim, olha, na propriedade tag desse controle aqui, eu vou escrever o seguinte, eu vou colocar padrão, ou então vou colocar assim, ó, valor, underline, padrão, sem acento no O, tá? Tudo junto, ó, valor, underline, padrão. Agora eu venho aqui, ó, aí você tem que gravar isso daqui, né? Todo controle que você quiser que seja sempre marcado, aí você tem que vir no tag e escrever valor, underline, padrão, beleza? Voltando aqui então no código, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui dentro desse if aqui, ó, que verifica se o tag é diferente de nulo. Se for, é porque eu escrevi alguma coisa lá. Pode ser esse não limpar, pode ser o valor padrão, mas a gente vai fazer aqui a verificação. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte. Esse valor pode estar onde? Pode estar num checkbox ou num hard button. Então, eu vou verificar em qual dos dois eu estou. Então, eu vou colocar assim, olha, se o controle em questão, se ele for um checkbox, aí eu vou vir aqui, ó, deixa eu acertar aqui que não pegou. Checkbox, eu vou chamar ele de CK e vou colocar um Bzinho na frente, porque lá embaixo eu já tenho uma variável chamada com esse nome, ele não aceita, né, os dois nomes iguais. Aqui dentro eu vou verificar então, ó, se dentro da propriedade tag desse controle convertido para texto, se conter a expressão valor, underline, padrão. Aí tem um detalhe, se eu esquecer, por exemplo, e digitar valor, padrão, com letra V maiúsculo, vai funcionar? Não vai funcionar, tá? Então, o que a gente pode fazer para poder dar uma minimizada nisso aqui? Eu posso criar aqui em cima uma variável, vou chamar essa variável de tag, e a variável tag, ela vai receber essa mesma conversão que a gente já está fazendo, só que através aqui através da função toLower, eu vou converter tudo para letras minúsculas. Então aqui, ao invés de agora refazer a conversão do tag, eu pego a variável tag já convertida para texto, já convertida para letras minúsculas. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, ó, se dentro da variável tag conter valor padrão, aí eu vou pegar esse CKB, vou pegar o checked aqui e vou dizer que vai ser igual a verdadeiro. Caso contrário, eu vou dizer então que o CKB vai ser igual a falso. Então, vamos lá. A propriedade tag, ela tá diferente de nula, significa que eu escrevi alguma coisa lá. O controle é um checkbox, beleza. Verifica se tem valor padrão. Se tem, você marca. Se não tem, você desmarca. E aqui no finalzinho, ó, eu tenho que escrever continue. Por quê? Porque se eu não coloco continue, ele vai descer aqui para baixo, executando os demais códigos. E eu não quero isso. Eu quero que ele pule para o próximo controle. Porque se o tag está diferente de vazio, ele vai verificar. Se é um checkbox, não precisa descer fazendo essas verificações aqui de baixo, tá? Então, vamos ver agora se isso vai resolver o nosso problema. Vou então executar. Vou vir aqui, vamos supor que eu marquei aqui cancelado e tal. Aí eu quero fazer um novo registro. Aí todo novo registro ativo tem que ser padrão. Então, quando eu clicar no botão, olha lá, ó, ele verificou que aqui dentro da propriedade tag desse controle estava escrito valor padrão e ele marcou ele. Fazer o seguinte agora, eu vou pegar esse outro aqui também, ó, e vou dizer que ele vai ser também valor padrão, tá? Então, venho no tag e escrevo valor underline padrão. Pronto. Agora, toda vez que eu limpar os controles de forma automática, eles já vão ficar sempre marcados sozinho. Agora, vamos ver a questão do nosso rádio button. A lógica vai ser a mesma, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, deixa eu trocar eles aqui de lugar. Vamos supor que esse daqui, eu tenho o texto, sei lá, colocar aqui masculino. Aí vou pegar aqui o outro, ó, vou trazer para cá. Vou colocar feminino. E vou vir aqui, vou digitar, vou selecionar, fazer uma cópia, ó, seguro Ctrl, clico e arrasto. Eu vou colocar aqui não informado. E eu quero que sempre esse não informado seja o padrão. Então, eu vou vir aqui, ó, já vou deixar ele marcado na propriedade checked. Eu vou mudar ela já para true, ó, basta dar um duplo clique, ele já fica marcado. Mas quando eu limpar, veja que ele vai desmarcar, ó. Olha lá, vamos supor que eu marquei aqui qualquer um, cliquei no botão, ó, desmarcou. Mas eu quero que sempre marca esse daqui. Show? Então, vamos fazer isso. Eu vou selecionar esse, vou apertar F4. Vou vir aqui na propriedade tag e vou escrever a mesma coisa, tá? O valor underline padrão. Será que se eu executar já vai funcionar? Quer ver, ó? Olha lá. Ó, não funcionou. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho que fazer a mesma coisa para o rádio button. Então, eu vou copiar essa parte aqui, ó, toda, Ctrl C. Venho aqui embaixo, colo ela aqui. Vou trocar o tipo para rádio button. E aqui eu vou chamar de R e vou colocar 2B, só para ficar diferente daquele lá de baixo. Aqui é a mesma coisa, ó, RBB. E aqui também
a mesma coisa. Agora sim, toda vez que eu executar, que eu vier aqui, ó, marquei outro, clicar em limpar, ele sempre vem e marca esse daqui. E agora, para fechar essa aula com chave de ouro, eu vou te mostrar aqui o seguinte. Eu vou apagar boa parte desses controles aqui, tá? Vou apagar esses aqui, vou apagar esses aqui também. E vou colocar aqui alguns controles que são do tipo containers. O que é um controle containers? Quer ver? Ó, deixa eu pegar um aqui. Ó. O controle Group Box, por exemplo, é um deles. Ó. Deixa eu só achar aqui, ó, Group Box. É um controle que você consegue, dentro dele, colocar outros controles. Eu vou segurar Ctrl, fazer uma cópia e colocar ele aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, tá? E vou fazer a mesma coisa também com o checkbox. Vou colocar um checkbox aqui do próprio Visual Studio mesmo, sem ser esse que a gente fez, tá? Observe o seguinte, eu vou executar agora, vou preencher esses campos que estão aqui dentro, tá? Vou digitar aqui também no Combo Box, no Checkbox, no Tests Box e vou marcar aqui os meus checkbox. E aí vou clicar no botão de limpar. Tá vendo que ele não fez absolutamente nada com esse controle aqui? Por que ele não faz isso? É porque o C# de forma padrão, ele não entra dentro de controles do tipo containers, certo? Como é que a gente faz então para poder resolver esse problema? É só o Group Box que tem? Não é, tá? Tem um outro controle aqui, que é o controle Panel. Esses três aqui, ó, Flow Layout Panel, Panel, Table Layout Panel, também são controle de container, tá? Eu vou adicionar aqui um Panel. Dentro desse Panel, eu vou então copiar esses mesmos controles aqui, ó, segurar Ctrl, vou trazer para cá. E também tem o outro controle que é o Tab Control, que a gente utiliza também bastante, né? A gente já até utilizou ele aqui no curso para fazer as nossas mensagens e tal. E esse controle aqui ele é também bastante utilizado. E é a mesma situação, tá? Quando você coloca os controles aqui dentro, o C# não entra dentro desses controles para poder fazer essa limpeza, beleza? Então, como é que a gente resolve esse problema? Veja aqui, ó. Eu vou marcar aqui todos os checkbox, vou clicar no botão, ele teria que desmarcar, mas ele não faz nada. Então, é muito simples de resolver esse problema, tá? É só você chamar a função limpar controle para dentro desses controles de containers de forma automática. Como é que eu sei que um controle, ele é ou não é um controle de container? É muito simples, ó. Dentro aqui do for each, eu vou verificar assim, se o meu controle, todos os controles dentro dele, a contagem da quantidade de controles, se ela for maior do que zero, significa que esse controle é um que dentro dele tem outros controles. Aí, se for, você chama de novo a função limpar controles e passa o próprio controle como argumento. Isso aqui é um recurso chamado de execução recursiva, onde dentro da própria função você chama ela novamente. Só que eu estou fazendo o seguinte, olha só, o que eu estou dizendo para essa função aqui? Olha, você vai passar nesse controle. Dentro dele tem outros? Não. Então, segue. Dentro desse tem outros? Não. Segue o bonde. Ele vai passando um por um. Quando ele chegar no Group Box, ele vai perguntar, dentro desse tem outros? Falar sim. Então, ele está chamando de novo a função limpar e está passando como argumento esse controle. Então, ele entende que ele tem que entrar ali dentro e limpar tudo. Aí, depois ele sai de forma padrão e continua o processo. Ele vai falar, ó, dentro desse daqui tem outros? Tem. Então, chama de novo para limpar somente dentro desse. Isso aqui, de forma... já resolve o nosso problema, quer ver? Ó, deixa eu marcar tudo aqui. Você vai ver que agora ele vai entrar dentro dos controles e vai desmarcar tudo, quer ver? Ó, cliquei, olha lá, beleza. Mas só que vai ter situação em que eu só quero limpar uma parte, por exemplo, do meu formulário. Tipo, eu só quero limpar essa área aqui, ou quem sabe essa de baixo. Como é que a gente faz? Aí, ao invés de você, no clique do botão, passar o próprio formulário assim, você vai passar o nome do controle que você quer. Por exemplo, eu quero limpar os controles, beleza, mas não do formulário inteiro, somente daqueles que estão dentro do Group Box. Vai funcionar também. Veja só que bacana, ó. Eu posso preencher aqui, aqui também, aqui, marcar esses dois. Eu posso continuar preenchendo os demais, mas quando eu mandar limpar, ele só limpa naquela área específica onde eu demarquei através ali da chamada, que seria só nessa parte aqui, tá vendo? Então, com isso, eu finalizo essa aula, tá? Espero que você tenha gostado do poder aí que essa função tem, com apenas uma linha de código. Vai limpar aí a quantidade de controles que o nosso formulário tiver, padronizando aí, marcando ou não os controles. Isso aqui é sensacional, que vai nos poupar muitas linhas de código quando a gente estiver, de fato, fazendo algum projeto.
Comenta aí o que você achou dessa aula, dessa função, se você já sabia que dava para fazer dessa forma. Qualquer dúvida, estou à disposição, esperando você na próxima aula para a gente avançar um pouco mais aqui dentro do framework.